Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Sabe aquela dor que é tão forte que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Essa história que vou compartilhar hoje, guardei no fundo do meu coração por mais de 40 anos, mas chegou a hora de falar. Não só por mim, mas por todas as mulheres que passaram pelo que passei e nunca tiveram coragem de abrir a boca. Olá, meus queridos. Me chamo Cleonice, mas podem me chamar de Dona Cleo. Tenho 74 anos e nasci em Garanhuns, lá no interior de Pernambuco, em 1950. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha vida, que me ensinou que, às vezes, as pessoas que mais deviam nos proteger são justamente aquelas que mais nos machucam. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Vocês não sabem como é bom saber que não estou falando sozinha. Era 1968, eu tinha apenas 18 anos, e o mundo parecia um lugar cheio de possibilidades para uma mocinha como eu. Garanhuns era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, onde as famílias tinham suas tradições e onde uma moça de família como eu deveria seguir um caminho bem específico: casar, ter filhos e cuidar da casa. Mas eu sempre tive um espírito diferente, sabe? Meu pai, seu Benedito, era um homem trabalhador, pegava no pesado numa olaria nos arredores da cidade. Minha mãe, Dona Filomena, cuidava da casa e de nós 4 filhos com aquela dedicação que só as mães de antigamente sabiam ter. Nossa casinha ficava na Rua das Flores, uma ruazinha de chão batido que descia em direção ao riacho. Era uma casa simples, de tijolo à vista, com 3 quartos pequenos, uma sala que servia também de cozinha e um quintal onde minha mãe criava algumas galinhas e plantava coentro, cebolinha e pimentão. O cheiro da comida da Dona Filomena se espalhava pela rua inteira toda manhã, misturado com o aroma do café passado no coador de pano que ela insistia em usar, mesmo quando já existiam outros jeitos mais modernos. Eu era a segunda filha, tinha uma irmã mais velha, a Palmira, que já estava noiva do Anselmo, um rapaz que trabalhava no correio. Depois de mim vinham meus 2 irmãos mais novos, o Geraldo e o Vicente, que na época tinham 15 e 12 anos. A Palmira sempre foi mais comportadinha, mais dentro dos padrões que meus pais esperavam. Eu não. Sempre fui mais curiosa, mais questionadora. Enquanto ela bordava e aprendia receitas com nossa mãe, eu ficava observando o movimento da rua, conversando com os vizinhos, imaginando como seria a vida em cidades grandes como Recife ou São Paulo. Meu pai trabalhava de segunda a sábado na olaria, saía de casa às 5 da manhã e só voltava quando o sol já estava se pondo. Era um homem de poucas palavras, mas de muito caráter. Nunca levantou a voz para nós filhos sem necessidade, nunca bebeu além da conta e sempre tratou minha mãe com respeito. Lembro do jeito carinhoso como ele olhava para ela quando achava que ninguém estava vendo. E como ela corava feito uma mocinha mesmo depois de tantos anos de casada. Nossa vida era simples, mas era nossa. Tínhamos o suficiente para viver dignamente, embora nunca sobrasse muito. Minha mãe fazia milagres com pouco dinheiro. Preparava as refeições mais gostosas do mundo com ingredientes básicos. O feijão dela tinha um gosto especial, temperado com aquele refogado de cebola e alho que ela fazia questão de preparar toda manhã. O cheiro daquele tempero fritando na panela de barro até hoje me traz lágrimas aos olhos. Eu estudava no Colégio das Freiras, o Sagrado Coração de Jesus, que ficava no centro da cidade. Era uma caminhada de uns 20 minutos de casa, que eu fazia todos os dias junto com minhas amigas do bairro. Éramos um grupinho unido. Eu, a Zuleika, filha do seu Joaquim da padaria, a Marieta, que morava 3 casas depois da minha, e a Ivonete, uma menina mais quieta, filha de uma família que tinha vindo do interior da Paraíba em busca de uma vida melhor.
As aulas eram rigorosas, as freiras não passavam a mão na cabeça de ninguém. Irmã Conceição, que dava aula de português, era temida por todas nós. Baixinha, magrinha, mas com uma voz que cortava o ar como navalha quando estava brava. Mesmo assim, foi ela quem despertou em mim o gosto pela leitura. Emprestava livros da biblioteca do colégio, coisa que nem toda a família permitia para as meninas. Meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram nos estudos. Foi através desses livros que comecei a sonhar com lugares distantes, com possibilidades diferentes para minha vida. Lia sobre moças que trabalhavam em escritórios nas capitais, que tinham independência financeira, que escolhiam seus próprios destinos. Claro que eram só sonhos de uma menina do interior, mas eram meus sonhos. Em casa, ajudava minha mãe com os afazeres domésticos, mas sempre com aquela inquietação no peito. Lavava roupa no tanque do quintal, imaginando outras vidas, passava ferro ouvindo o rádio e sonhando com as músicas que tocavam, vinda de lugares que eu só conhecia pela voz dos locutores. Roberto Carlos estava começando a fazer sucesso e eu cantarolava Splish Splash enquanto ajudava minha mãe a estender as roupas no varal. Os domingos eram sagrados em nossa casa. Missa das 8 da manhã na Igreja do Rosário. Depois, o almoço especial que minha mãe preparava. Sempre galinha com quiabo, arroz soltinho, farofa de manteiga e doce de mamão para a sobremesa. À tarde, quando o calor dava uma amenizada, sentávamos na calçada para conversar com os vizinhos. Era quando ficávamos sabendo de tudo o que acontecia na cidade. Quem casou, quem morreu, quem estava grávida, quem conseguiu emprego. Foi num desses domingos de conversa na calçada que soube da oportunidade que mudaria minha vida para sempre, embora na época eu não soubesse que tipo de mudança seria essa. Dona Odete, nossa vizinha da esquina, chegou comentando que o fazendeiro mais rico da região, seu Aristides Ferreira, estava procurando uma moça para trabalhar na casa grande da fazenda dele. A fazenda Santa Rita ficava a uns 15 quilômetros de Garanhuns. Era conhecida na região toda pela criação de gado e pela plantação de cana-de-açúcar. Seu Aristides era viúvo, tinha uns 50 e poucos anos na época e precisava de alguém para cuidar da casa, fazer a comida e organizar tudo, já que morava sozinho com apenas um caseiro velho, o seu Expedito, que cuidava dos animais e da plantação. Dona Odete disse que ele estava oferecendo um salário muito bom para os padrões da época, muito melhor do que qualquer moça poderia ganhar trabalhando na cidade. Além disso, oferecia casa e comida, então o dinheiro seria praticamente todo líquido para a família. Para uma família como a nossa, que vivia sempre no aperto, aquela oportunidade parecia uma bênção de Deus. Lembro como se fosse hoje da conversa que tivemos naquela noite. Depois do jantar, quando já tínhamos rezado o terço como fazíamos todas as noites, meu pai me chamou para conversar. Sentamos na varanda da frente, onde estava mais fresco, e ele acendeu um cigarro de palha enquanto organizava as palavras na cabeça. Cleo, minha filha, ele disse com aquela voz pausada. Sua mãe e eu estivemos conversando sobre essa proposta do seu Aristides. Sabemos que você sempre quis conhecer o mundo, ter suas próprias experiências. Essa pode ser uma oportunidade boa para você juntar um dinheiro e depois decidir o que quer fazer da vida. Minha mãe estava sentada na cadeira de balanço, fazendo crochê como sempre fazia nas horas vagas. Mas percebi que ela não estava concentrada no trabalho. De vez em quando ela suspirava e eu sabia que estava preocupada. Filha mulher saindo de casa para trabalhar não era comum naquela época, principalmente para morar em lugar tão isolado. Mãe, a senhora está preocupada? Perguntei, porque sempre fui direta quando se tratava de sentimentos. Ela parou o crochê e me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através da alma da gente. Filha, uma mãe sempre se preocupa. Mas seu pai tem razão, pode ser uma boa oportunidade. E o seu Aristides é homem conhecido, respeitado na região. Não deve ter problema nenhum. Na época, a reputação de uma pessoa era tudo o que importava para avaliar seu caráter.
Seu Aristides era conhecido como homem sério, trabalhador, que pagava em dia seus funcionários e nunca teve problema com a justiça. Era respeitado na igreja, contribuía para as festas da cidade, ajudava famílias necessitadas. Pelo que todos sabiam, era um homem íntegro. Mas se a qualquer momento você não se sentir bem lá, você volta para casa. Ouviu bem? Disse meu pai, com aquela firmeza carinhosa que só ele sabia ter. Esta casa sempre será sua casa, e nós sempre estaremos aqui para você. Naquela noite, deitei na cama que dividia com minha irmã Palmira e fiquei horas olhando para o teto, imaginando como seria minha nova vida. A fazenda era um lugar que eu conhecia só de ouvir falar, mas que representava tudo aquilo que eu sonhava: independência, dinheiro próprio, a chance de provar para mim mesma que conseguia me virar sozinha. Palmira, que sempre foi mais cautelosa que eu, sussurrou no escuro: Cleo, você tem certeza que quer fazer isso? Ficar sozinha num lugar tão afastado, com um homem que você nem conhece direito? Não vou estar sozinha, respondi. Tenho seu expedito lá. E além disso, é trabalho, Palmira. Não é diferente de trabalhar numa casa na cidade, só que vou morar lá. Mas no fundo do meu coração, uma pontinha de receio se aninhava. Era normal, eu dizia para mim mesma. Qualquer mudança grande na vida gera um pouco de medo. O que eu não sabia é que às vezes esse medo que sentimos sem explicação é nosso instinto tentando nos proteger de perigos que nossa mente ainda não consegue identificar. Na segunda-feira seguinte, meu pai foi até a fazenda para conversar pessoalmente com seu Aristides e acertar os detalhes. Voltou em casa satisfeito, disse que tinha sido muito bem recebido, que o patrão parecia ser realmente uma boa pessoa e que havia acertado todos os detalhes do trabalho. Eu começaria na segunda-feira seguinte, ficaria de segunda a sábado na fazenda e voltaria para casa aos domingos para visitar a família. O salário era realmente generoso para uma moça da minha idade, quase o dobro do que meu pai ganhava na olaria. Parte do dinheiro ficaria comigo e parte seria entregue para minha família, para ajudar com as despesas da casa. Durante aquela semana, minha mãe me ajudou a preparar minha mala. Não tinha muita roupa, mas ela fez questão de passar tudo direitinho, de costurar uns botões que estavam frouxos, de verificar se minhas combinações estavam todas em ordem. Também preparou um vidro de geleia de goiaba e alguns biscoitos caseiros para eu levar. Para você não sentir tanta saudade do gosto da comida de casa, ela disse, enquanto embrulhava tudo com aquele carinho especial que só as mães sabem ter. Lembro que na véspera de ir para a fazenda, sentei no quintal onde sempre brincava quando era pequena, onde ajudava minha mãe a colher as verduras, onde passava as tardes de domingo conversando com minhas amigas. Olhei para tudo aquilo e senti uma mistura de tristeza e alegria. Tristeza por deixar a segurança da casa dos meus pais e alegria pela aventura que estava começando. Se eu soubesse naquele momento o que me esperava, teria corrido para dentro de casa e pedido para meus pais me protegerem para sempre. Mas a vida não funciona assim. A gente só descobre a verdade sobre as pessoas e as situações quando já está no meio delas, quando já não tem mais como voltar atrás sem consequências. Na manhã de segunda-feira, seu Aristides mandou um dos funcionários da fazenda me buscar. Era um homem mais velho, de uns 40 anos, moreno, com as mãos calejadas de quem trabalhava pesado. Se chamava Moacir e dirigia uma caminhonete velha, mas bem cuidada. Foi gentil comigo, ajudou com minha mala, perguntou se eu estava nervosa. É normal ficar nervosa no primeiro dia de trabalho novo, ele disse, enquanto dirigia pela estrada de terra que levava à fazenda. Mas o patrão é gente boa, você vai se dar bem. A paisagem ia mudando conforme nos afastávamos da cidade. As casas ficavam mais espaçadas, os quintais maiores, o movimento menor. Via criações de gado pastando nos campos, plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Era bonito, mas também era isolado. A cada quilômetro que percorríamos, eu me sentia mais longe do meu mundo conhecido. A fazenda Santa Rita era realmente impressionante para uma mocinha do interior como eu. O portão de entrada era grande, de ferro trabalhado, com o nome da propriedade escrito em letras douradas.
A estrada de acesso era larga e bem cuidada, ladeada por árvores frondosas que faziam sombra e deixavam tudo mais bonito. A casa grande ficava no centro da propriedade, numa elevação que permitia ver toda a extensão da fazenda. Era uma casa de estilo colonial, pintada de branco com detalhes azuis, com uma varanda ampla na frente e várias janelas grandes que deixavam entrar muita luz. Tinha 2 andares e devia ter uns 8 ou 10 cômodos, um luxo que eu nunca tinha visto de perto. Moacir me levou até a porta da frente e tocou uma campainha, que ecoou por toda a casa. Quem veio atender foi um homem alto, bem vestido, com cabelos grisalhos penteados para trás e um sorriso que parecia genuinamente acolhedor. Era seu Aristides. "Então você é a Cleonice", ele disse, estendendo a mão para me cumprimentar. "Seu pai falou muito bem de você. Seja bem-vinda à Fazenda Santa Rita." A primeira impressão que tive dele foi muito boa. Parecia realmente um homem educado, respeitoso, que sabia tratar as pessoas com gentileza. Tinha a postura de quem estava acostumado a mandar, mas sem aquela arrogância que alguns homens ricos costumam ter. Vestia uma camisa branca bem passada, calça social e sapatos lustrados, mesmo estando numa fazenda. Ele me fez entrar na casa e começou a me mostrar os cômodos. A sala de estar era ampla, com móveis de madeira escura, sofás de couro e uma estante cheia de livros. Tinha quadros nas paredes, alguns retratos de família e paisagens rurais. Tudo muito bem cuidado, muito limpo, cheirando a cera de abelha e lavanda. "Esta será sua casa também, enquanto estiver aqui conosco", ele disse, com aquele jeito paternal que homens mais velhos às vezes usam com moças jovens. "Quero que se sinta à vontade, que trabalhe tranquila. Uma casa só fica realmente viva quando tem uma mulher cuidando dela." Me mostrou a cozinha, que era grande e bem equipada para os padrões da época. Tinha um fogão a lenha e outro a gás, uma geladeira grande, armários espaçosos e uma mesa no centro onde eu poderia preparar as refeições. Uma janela ampla dava vista para o quintal dos fundos, onde havia uma horta bem cuidada e algumas árvores frutíferas. Meu quarto ficava numa área separada da casa, numa construção anexa, que antigamente devia ser a senzala, mas que tinha sido reformada para acomodar os empregados. Era um quarto simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma escrivaninha e uma janela que dava vista para o pomar. Tinha banheiro próprio, um luxo que nem em casa eu tinha. "Espero que goste do quarto", ele disse, colocando minha mala em cima da cama. "Qualquer coisa que precisar, é só falar comigo. Normalmente tomo café às 6 da manhã, almoço ao meio-dia e janto às 7 da noite. Fora isso, você pode organizar seu tempo como achar melhor." Naquele primeiro dia, ele me explicou mais ou menos o que esperava do meu trabalho. Eu ficaria responsável pela limpeza da casa, pela preparação das refeições, pela lavagem e passar das roupas dele, e por manter tudo organizado. Não parecia muito difícil para alguém que já ajudava a mãe com os afazeres domésticos desde pequena. Também conheci o seu Expedito, o caseiro que cuidava dos animais e das plantações. Era um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, pele curtida pelo sol, mas com um jeito gentil e respeitoso. Morava numa casinha simples nos fundos da propriedade, junto com a esposa, Dona Judite, uma senhora bondosa que me recebeu com muito carinho. "Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo, menina", disse Dona Judite, com aquele jeito maternal que me fez lembrar da minha mãe. "A gente se ajuda por aqui. Somos quase uma família." Nos primeiros dias, tudo correu muito bem. Seu Aristides era educado, respeitoso, me tratava com consideração. Elogiava a comida que eu preparava, agradecia quando eu deixava alguma coisa da casa bem arrumada, nunca foi grosseiro ou desrespeitoso. Chegava até a perguntar sobre minha família, se eu estava me adaptando bem, se precisava de alguma coisa. Eu acordava cedo, por volta das 5 da manhã, para preparar o café dele. Gostava de café bem forte, com leite fresquinho que seu Expedito trazia das vacas todas as manhãs. Comia pão caseiro com manteiga e geleia, às vezes ovos mexidos ou tapioca.
Era um homem de hábitos simples na alimentação, apesar de toda a fartura que tinha. Depois do café, ele saía para acompanhar os trabalhos da fazenda, e eu ficava sozinha na casa grande para fazer a limpeza e preparar o almoço. Era uma casa grande, então tinha bastante trabalho, mas eu estava acostumada com trabalho pesado. Além disso, estar numa casa tão bonita, com tantas coisas interessantes, quase me fazia esquecer que aquilo era trabalho. Gostava especialmente de limpar a biblioteca dele. Tinha livros sobre tudo: agricultura, história do Brasil, romances, livros de poesia. Às vezes, quando terminava a limpeza, ficava folheando alguns, lendo trechos aqui e ali. Foi assim que descobri escritores que nunca tinha ouvido falar, como Machado de Assis e José de Alencar. Os almoços que preparava eram fartos, sempre arroz, feijão, carne ou peixe, salada, legumes refogados e uma sobremesa simples. Ele comia bem, elogiava minha cozinha, dizia que fazia tempo que não comia tão bem desde que a esposa tinha morrido, 5 anos antes. À tarde, depois do almoço, ele costumava descansar um pouco e depois voltava para os trabalhos da fazenda. Eu aproveitava esse tempo para cuidar das roupas dele, arrumar os quartos do segundo andar, preparar o jantar. No final da tarde, quando ele voltava dos campos, eu já tinha tudo pronto e podia descansar um pouco no meu quarto. As noites eram tranquilas. Depois do jantar, ele ficava na sala lendo jornal ou algum livro, às vezes ouvia rádio. Eu lavava a louça, deixava tudo arrumado na cozinha e me recolhia ao meu quarto. Gostava de escrever cartas para minha família, contando como estava sendo minha nova vida, ou de ler algum dos livros que ele me emprestava. Aos domingos, como combinado, eu voltava para casa. Moacir me levava de manhã bem cedo e me buscava no final da tarde. Era sempre uma alegria rever minha família, contar as novidades da fazenda, matar a saudade da comida da minha mãe e das conversas com minha irmã. Meus pais ficavam contentes em me ver bem, em saber que estava sendo bem tratada, que o trabalho não era pesado demais. O dinheiro que eu levava para casa estava fazendo diferença na vida da família, permitindo que meu pai comprasse umas ferramentas novas que precisava, que minha mãe fizesse umas reformas na casa, que meus irmãos tivessem materiais melhores para a escola. Foram passando as semanas e eu estava me acostumando com aquela rotina. Chegava até a gostar da tranquilidade da fazenda, do contato com a natureza, da sensação de independência que aquela vida me dava. Sentia que estava crescendo, amadurecendo, me tornando uma mulher responsável e capaz. Mas as coisas começaram a mudar de forma sutil, tão devagar que no começo eu nem percebi. Seu Aristides passou a ficar mais tempo dentro de casa, a aparecer na cozinha enquanto eu estava cozinhando, a puxar conversa sobre assuntos pessoais. No início, achei que era apenas gentileza, um jeito de me fazer sentir mais à vontade. Começou a elogiar não só minha comida e meu trabalho, mas também minha aparência. Dizia que eu era uma moça muito bonita, que tinha sorte de ter encontrado uma funcionária tão prendada e ao mesmo tempo tão linda. Falava que a casa havia ficado mais alegre depois que cheguei, que minha presença trazia vida para aquele lugar. Eu era muito nova e inocente. Não entendia que aqueles elogios podiam ter uma segunda intenção. Achava que era apenas um patrão gentil que estava sendo educado comigo. Afinal, todas as pessoas da região falavam bem dele. Meu próprio pai havia aprovado meu trabalho ali depois de conversar com ele. Como eu poderia desconfiar de alguém que tinha a reputação tão boa? Aos poucos, ele também começou a se aproximar fisicamente de forma que me deixava um pouco desconfortável. Encostava a mão no meu ombro quando estava explicando alguma coisa, ficava muito perto quando eu estava lavando a louça, às vezes esbarrava em mim nos corredores de uma forma que parecia proposital, mas que podia ser apenas coincidência. Eu não sabia como reagir a essas situações. Havia sido criada para respeitar as pessoas mais velhas, especialmente homens em posição de autoridade. Minha educação me dizia que eu devia ser grata por ter aquele emprego, que devia tolerar pequenas inconveniências para manter a harmonia. Além disso, ele nunca fez nada que pudesse ser claramente interpretado como inadequado. Lembro de um dia específico em que essa proximidade me incomodou mais que o normal.
Era uma tarde de quinta-feira. Estava preparando o jantar na cozinha quando ele apareceu por trás de mim, muito perto, e disse que a comida estava cheirando muito bem. Senti o hálito dele no meu pescoço, senti o calor do corpo dele nas minhas costas e um arrepio estranho percorreu minha espinha. "O senhor quer provar alguma coisa?" Perguntei, tentando me afastar sutilmente, mexendo na panela como se precisasse verificar o tempero. "Quero sim", ele respondeu, mas não se afastou. Ficou ali, observando eu cozinhar, fazendo comentários sobre como eu era habilidosa, como tinha sorte de ter encontrado uma funcionária tão especial. Naquela noite, depois que ele foi dormir, fiquei deitada na minha cama pensando naquele episódio. Havia alguma coisa errada, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Talvez fosse apenas impressão minha, talvez eu estivesse interpretando mal a gentileza dele. Decidi que não devia dar importância a isso, que devia continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? Principalmente quando somos jovens, quando confiamos nas pessoas, quando acreditamos que o mundo é um lugar seguro. Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que ainda doem na alma. As semanas foram passando, e o comportamento de seu Aristides foi se tornando cada vez mais invasivo. Ele começou a aparecer na cozinha sempre que eu estava trabalhando, a puxar assuntos sobre minha vida pessoal, a fazer perguntas que não tinham relação com meu trabalho. Queria saber se eu tinha namorado, se já havia pensado em me casar, se meus pais não se preocupavam com eu estar morando tão longe. "Uma moça bonita como você não pode ficar sozinha a vida toda", ele dizia, com um sorriso que começava a me dar arrepios. "Precisa de um homem que saiba cuidar de você, que possa te dar o que você merece." Eu respondia de forma evasiva, tentando mudar de assunto, mas ele sempre insistia. Começou também a me oferecer coisas, um vestido novo, uma pulseira que havia pertencido à esposa dele, dinheiro extra além do salário. Dizia que eu era muito especial, que merecia ser tratada como uma princesa. Um dia, ele apareceu na minha porta com um vestido azul claro, de tecido fino, muito mais elegante do que qualquer roupa que eu já tinha tido. Disse que tinha visto numa loja em Recife e pensado em mim, que achava que ficaria lindo na minha cor de pele. "Não posso aceitar isso, seu Aristides", eu disse, tentando ser respeitosa. "É muito caro, não seria certo." "Besteira, menina", ele respondeu, entrando no meu quarto sem ser convidado. "É apenas um presente para uma funcionária exemplar. Você merece isso, e muito mais." Ficou ali parado, segurando o vestido, esperando que eu pegasse. O quarto parecia ter ficado menor com a presença dele ali dentro. Senti que não tinha escolha a não ser aceitar, para não parecer ingrata ou desrespeitosa. Peguei o vestido e agradeci, mas por dentro estava muito desconfortável com toda aquela situação. "Quero ver você usando no domingo, quando voltar da casa dos seus pais", ele disse, me olhando de uma forma que fez meu estômago se revirar. "Tenho certeza que vai ficar linda." Depois que ele saiu, fiquei olhando para aquele vestido e sentindo que havia alguma coisa muito errada. Homens casados não davam presentes caros para funcionárias jovens. Homens respeitáveis não entravam nos quartos das empregadas sem ser convidados. Mas eu ainda estava tentando me convencer de que podia ser apenas gentileza, apenas o jeito dele de tratar os funcionários. No domingo seguinte, quando voltei da casa dos meus pais, usei o vestido como ele havia pedido. Quando me viu, seus olhos brilharam de uma forma que me fez querer correr e me esconder. Passou a mão no meu braço e disse que eu estava linda, que o vestido realçava minha beleza, que eu parecia uma boneca. "Venha, quero te mostrar uma coisa", ele disse, me pegando pela mão. Me levou até a sala, onde havia preparado uma mesa com doces e vinho. Disse que queria comemorar por ter encontrado uma funcionária tão especial, que queria me mostrar sua gratidão. Abriu uma garrafa de vinho tinto e serviu 2 taças. "Não bebo, seu Aristides", eu disse, tentando recusar educadamente.
É apenas uma taça para brindar, ele insistiu. Uma mocinha da sua idade pode tomar um pouquinho de vinho, não faz mal. Senti que não podia recusar sem parecer grosseira. Peguei a taça e tomei um gole pequeno. O vinho estava doce, mas queimava um pouco a garganta. Ele ficou me observando beber, com aquele olhar que cada vez mais me incomodava. Durante toda aquela comemoração, ele ficou muito perto de mim, tocando meu braço, minha mão, meu ombro, sempre com a desculpa de estar sendo gentil ou de estar me elogiando. A cada minuto que passava, eu me sentia mais desconfortável, mais aprisionada naquela situação. Queria sair, voltar para meu quarto, mas não sabia como fazer isso sem ofendê-lo. Depois de uma hora que pareceu uma eternidade, consegui me desculpar dizendo que estava cansada da viagem e precisava descansar. Ele pareceu desapontado, mas me deixou ir. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda. Deitei na cama, ainda vestindo aquele vestido azul, sentindo como se ele tivesse se transformado numa prisão de tecido fino. Nos dias que se seguiram, o comportamento dele ficou ainda mais invasivo. Começou a inventar desculpas para ficar perto de mim enquanto eu trabalhava. Aparecia na lavanderia quando eu estava lavando roupas, na cozinha quando eu estava preparando as refeições, até mesmo próximo ao meu quarto quando eu estava descansando. Sempre tinha uma justificativa. Queria verificar se eu estava precisando de alguma coisa, queria elogiar meu trabalho, queria me dar alguma instrução sobre a casa. Mas as justificativas foram ficando cada vez mais fracas e as aproximações cada vez mais descaradas. Ele começou a tocar minha cintura quando passava atrás de mim, a segurar minha mão por mais tempo do que necessário quando me entregava alguma coisa, a ficar muito perto do meu rosto quando estava falando comigo. Seu hálito sempre cheirava a café e cigarro, e aquele cheiro começou a me dar náuseas. Uma tarde de quarta-feira, estava lavando louça depois do almoço quando senti uma presença atrás de mim. Era ele, mas dessa vez chegou mais perto do que nunca. Encostou o corpo inteiro nas minhas costas, colocou as mãos na pia, uma de cada lado do meu corpo, me aprisionando ali. Senti o peito dele colado nas minhas costas, senti a respiração dele no meu pescoço. "Você é tão bonita, Cleonice", ele sussurrou no meu ouvido, com a voz rouca. "Tão jovem, tão cheirosa. Não sei como consigo me controlar perto de você." Meu corpo inteiro ficou rígido. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair o prato que estava segurando. Tentei me mexer, me afastar, mas ele estava me pressionando contra a pia e não tinha para onde ir. "Seu Aristides, por favor", consegui dizer, com a voz trêmula. "Eu preciso terminar a louça." "A louça pode esperar", ele disse, passando a mão no meu braço. "Estamos sozinhos aqui, ninguém precisa saber de nada." Consegui me virar de frente para ele, tentando criar um pouco de espaço entre nós. Seus olhos estavam diferentes, tinham uma fome que me apavorava. Não era mais o patrão educado e respeitoso dos primeiros dias. Era um homem que estava vendo em mim alguma coisa que eu não queria dar, que não estava disposta a dar. "Eu preciso trabalhar, seu Aristides", insisti, tentando manter a voz firme. "Meus pais contam comigo para fazer meu trabalho direito." Ele deu um passo para trás, mas continuou me olhando daquela forma que fazia minha pele arrepiar. Passou a mão pelos cabelos, suspirou fundo e por um momento pareceu que ia se afastar. Mas então sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Seus pais", ele disse, com um tom que me gelou o sangue. "Seus pais precisam muito desse emprego, não é mesmo? Seu pai ganha uma miséria naquela olaria, sua família vive no aperto. Seria uma pena se você perdesse essa oportunidade por causa de besteira." Fum. A ameaça estava implícita, mas muito clara. Ele estava me dizendo que se eu não cooperasse com os avanços dele, perderia o emprego e minha família perderia a renda que tanto precisava. Naquele momento, entendi que estava numa armadilha, que aquele homem respeitável e bem visto pela comunidade era, na verdade, um predador que se aproveitava da vulnerabilidade de moças pobres como eu. "Eu não entendo o que o senhor está querendo dizer", respondi,
fingindo não compreender a ameaça, tentando ganhar tempo para pensar numa forma de sair daquela situação. Você entende sim, menina esperta, ele disse, chegando perto novamente. Você é inteligente, sabe que a vida não é fácil para quem não tem dinheiro. Eu posso tornar sua vida muito mais fácil ou muito mais difícil. A escolha é sua. Saiu da cozinha me deixando ali, tremendo, segurando na pia para não cair. Minhas pernas estavam fracas, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda, senti medo real. Não era mais apenas desconforto ou estranheza. Era medo de verdade, medo do que aquele homem era capaz de fazer. Naquela noite, não consegui jantar. Disse que estava passando mal, com dor de cabeça, e me tranquei no meu quarto. Fiquei horas acordada, pensando no que devia fazer. Podia contar para meus pais o que estava acontecendo, mas sabia que eles iam querer que eu voltasse para casa imediatamente, e nossa família não podia abrir mão daquele dinheiro. Podia tentar conversar com Dona Judite, a esposa do seu Expedito, mas tinha medo de que ela não acreditasse em mim ou de que contasse para o marido, que podia contar para seu Aristides. Além disso, quem ia acreditar na palavra de uma menina pobre de 18 anos contra um homem rico e respeitado como seu Aristides? Na época, moças que faziam acusações contra patrões eram vistas com desconfiança, como se estivessem inventando histórias para conseguir alguma vantagem ou para se vingar de alguma coisa. Decidi que ia tentar evitá-lo o máximo possível, que ia fazer meu trabalho rapidamente e me esconder no meu quarto sempre que pudesse. Talvez ele se cansasse, talvez perdesse o interesse em mim, talvez eu conseguisse aguentar até juntar dinheiro suficiente para minha família não depender mais daquela renda. Mas seu Aristides não era do tipo que desistia facilmente. Nos dias seguintes, intensificou os ataques. Passou a aparecer no meu quarto de manhã cedo, quando eu ainda estava me vestindo, com a desculpa de que queria me acordar pessoalmente para tomar café com ele. Batia na porta e entrava sem esperar resposta, me pegando ainda de camisola. Desculpe, menina, não sabia que você ainda não estava pronta, dizia, mas os olhos dele percorriam meu corpo de uma forma que me fazia querer me cobrir inteira. Mas não precisa ter vergonha, somos quase da família aqui. Comecei a acordar ainda mais cedo para me vestir completamente antes que ele aparecesse. Mas então ele passou a inventar outras desculpas. Dizia que queria me mostrar algo na casa, que precisava da minha ajuda com alguma coisa no quarto dele, que queria que eu organizasse os papéis da mesa dele. Sempre situações que me colocavam sozinha com ele em lugares fechados. Uma manhã de sexta-feira, disse que queria que eu ajudasse a organizar o guarda-roupa dele, porque estava pensando em doar algumas roupas velhas para pessoas necessitadas. Me levou para o quarto dele, um lugar onde eu nunca havia entrado antes. Era um quarto grande, com uma cama de casal enorme, móveis escuros de madeira entalhada, cortinas pesadas que deixavam o ambiente meio escuro mesmo durante o dia. As roupas estão neste armário aqui, ele disse, abrindo as portas de um guarda-roupa enorme. Quero que você separe tudo que está muito velho ou que não uso mais. Comecei a trabalhar, tentando me concentrar na tarefa. Mas ele ficou ali parado, me observando, fazendo comentários sobre como eu era cuidadosa, como tinha bom gosto, como era uma pena que uma moça como eu estivesse desperdiçando a juventude trabalhando em vez de se divertindo. De repente, senti ele se aproximar por trás. Colocou as mãos na minha cintura, me puxou contra ele e sussurrou no meu ouvido. Para que ficar organizando roupa velha quando podemos fazer coisa muito mais interessante? Dessa vez, não consegui disfarçar o medo. Me virei rapidamente, empurrei ele com as 2 mãos e gritei: "Não, pare com isso!" Ele ficou surpreso com minha reação, mas depois sorriu, como se tivesse gostado do desafio. "Ah, você gosta de resistir um pouquinho, é isso? Está querendo que eu insista mais?" "Eu não quero nada disso!" gritei, me afastando dele. "Eu só quero trabalhar em paz, fazer minha obrigação." "Sua obrigação", ele repetiu com um tom de voz que me deu arrepios, "é fazer tudo o que eu mandar. Eu pago seu salário, eu ponho comida na mesa da sua família.
Você me deve obediência em tudo. Naquele momento, vi claramente quem era aquele homem. Não era o patrão gentil e respeitoso que todos conheciam. Era um homem que acreditava que o dinheiro dele lhe dava o direito de possuir as pessoas que trabalhavam para ele, que achava que podia comprar não só o trabalho, mas também o corpo e a dignidade das empregadas. Minha obrigação é limpar a casa, fazer comida e lavar roupa, eu disse, tentando manter a voz firme apesar do medo. Nada além disso. Ele deu uma risada fria, sem humor. Menina ingênua. Você ainda não entendeu como o mundo funciona. Homens como eu não contratam mocinhas bonitas como você só para fazer faxina. Existem mulheres velhas e feias para esse tipo de trabalho. As palavras dele foram como um tapa na cara. Naquele momento, entendi que desde o primeiro dia eu havia sido enganada. Ele nunca me contratou por causa da minha capacidade de trabalho ou da minha necessidade de emprego. Me contratou porque era jovem e bonita, porque achava que podia me usar para satisfazer seus desejos. Corri para a porta do quarto, mas ele foi mais rápido. Colocou o braço na frente da porta, me impedindo de sair. Estava tão perto que senti o cheiro forte do perfume dele, misturado com suor e algo mais que me dava náuseas. Aonde você pensa que vai? Ele perguntou com a voz baixa e ameaçadora. A conversa ainda não terminou. Eu preciso preparar o almoço, disse, tentando não deixar o desespero transparecer na voz. O senhor sempre almoça ao meio-dia. O almoço pode esperar. Temos assuntos mais importantes para resolver. Consegui me esgueirar por baixo do braço dele e sair correndo do quarto. Desci as escadas tropeçando, com o coração disparado, e fui direto para a cozinha. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os utensílios para preparar a comida. Sabia que aquilo não ia parar por ali, que ele ia intensificar os ataques até conseguir o que queria. Durante o almoço, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Elogiou a comida, perguntou sobre o tempero do feijão, comentou sobre o tempo. Mas eu percebia como ele me olhava, percebia o sorriso malicioso que brincava nos cantos da boca dele. Estava brincando comigo, como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me conta lá nos comentários, porque na época eu era só uma menina assustada, sem experiência de mundo, sem saber como lidar com aquela situação. Naquela tarde, depois que ele saiu para acompanhar os trabalhos da fazenda, fui até a casa do seu expedito. Dona Judite estava no quintal, cuidando das galinhas, e percebi que eu estava agitada. Que foi, menina? Você está com cara de quem viu assombração, ela disse, me olhando com preocupação. Quis contar tudo para ela, abrir meu coração, pedir ajuda. Mas na hora que ia começar a falar, me lembrei das palavras de seu Aristides sobre como seria difícil alguém acreditar em mim contra ele. Dona Judite e seu expedito dependiam do emprego na fazenda, tanto quanto minha família dependia do meu salário. Se eu contasse o que estava acontecendo e eles tentassem me ajudar, podiam perder o trabalho também. Estou só um pouco cansada, menti. Ainda estou me acostumando com a rotina. Ela me ofereceu um café, conversamos sobre trivialidades, mas percebi que ela não estava convencida com minha explicação. Tinha aquele jeito perspicaz das mulheres mais velhas, que sabem quando alguma coisa não está certa. Menina, se algum dia você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, ouviu? Disse me olhando nos olhos. Às vezes a gente se sente sozinha no mundo, mas sempre tem alguém disposto a ajudar. Agradeci e voltei para a casa grande, mas levei comigo a sensação de que Dona Judite desconfiava de alguma coisa. Talvez outras moças tivessem passado por aquela situação antes de mim. Talvez eu não fosse a primeira que seu Aristides tentava abusar. Naquela noite, ele apareceu na cozinha enquanto eu estava lavando a louça do jantar. Chegou por trás de mim, mas dessa vez eu estava preparada. Assim que senti a presença dele, me virei rapidamente, segurando uma faca de cozinha na mão. Fique longe de mim, disse, com a voz mais firme do que eu mesma esperava. Ele parou, olhou para a faca
e deu uma risada como se estivesse achando graça da situação. Você está querendo me ameaçar, menina? Estou querendo que o senhor me deixe trabalhar em paz, respondi, segurando firme a faca. Eu vim aqui para trabalhar, não para passar por esse tipo de situação. Esse tipo de situação, ele repetiu, zombeteiro. Você fala como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Estou apenas sendo carinhoso com uma funcionária especial. Carinhoso não é isso que o senhor está sendo, eu disse. O senhor sabe muito bem o que está fazendo. O sorriso sumiu do rosto dele. Por alguns segundos, ficamos ali parados, eu segurando a faca, ele me encarando com uma expressão que misturava raiva e desejo. Senti que estava num momento decisivo, que dependendo da minha próxima atitude, as coisas podiam ficar muito piores ou eu podia conseguir um pouco de paz. Guarde essa faca, ele disse com a voz baixa e ameaçadora. E esqueça essa bobagem de resistência. Você sabe que não tem para onde correr, sabe que precisa desse emprego. Pode ser por bem ou pode ser por mal, mas vai ser. Saiu da cozinha me deixando ali, tremendo, ainda segurando a faca. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada pensando em fugir, em pegar minhas poucas coisas e ir embora no meio da madrugada. Mas para onde eu ia? Era madrugada, estava no meio do nada, não tinha dinheiro para pagar transporte, não conhecia ninguém na região além das pessoas da fazenda. Além disso, se eu fugisse assim, sem explicação, seu Aristides podia inventar qualquer história sobre mim. Podia dizer que eu tinha roubado alguma coisa, que tinha sido desrespeitosa, que era uma moça de comportamento duvidoso. Numa cidade pequena como Garanhuns, esse tipo de boato se espalhava rápido e podia destruir minha reputação e a da minha família para sempre. No sábado de manhã, ele não apareceu para tomar café no horário de sempre. Achei estranho, mas fiquei aliviada por não ter que enfrentá-lo logo cedo. Preparei o café mesmo assim e deixei na mesa, caso ele aparecesse depois. Aproveitei para adiantar o máximo de trabalho possível, tentando evitar que ele tivesse desculpas para me procurar. Por volta das 10 da manhã, ouvi ele descendo as escadas. Vinha vestindo apenas uma calça e uma camiseta, os cabelos despenteados, com cara de quem havia bebido na noite anterior. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ele parecia ainda mais perigoso do que nos dias anteriores. "Bom dia, seu Aristides", disse, tentando manter a normalidade. "O café está na mesa." Ele não respondeu ao cumprimento. Foi direto para a mesa, bebeu o café em silêncio, me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Tinha alguma coisa diferente nele naquela manhã. Uma tensão no ar que me deixou ainda mais nervosa do que de costume. "Hoje é sábado", ele disse depois de terminar o café. "Normalmente você vai para casa amanhã cedo, não é?" "É sim, senhor." "Pois é. Pensei que hoje podíamos ter uma conversa mais demorada, sem pressa. Resolver de vez essa situação entre nós." Meu sangue gelou. A forma como ele disse aquilo, o tom da voz, a maneira como me olhava, tudo indicava que ele havia tomado uma decisão durante a noite, e que essa decisão não seria boa para mim. "Que situação, seu Aristides?" perguntei, fingindo não entender. "Você sabe muito bem que situação", ele disse, se levantando da mesa. "Já brincamos demais de gato e rato. Está na hora de você entender qual é seu lugar aqui." Comecei a me afastar dele, tentando me posicionar de forma que pudesse sair correndo se fosse necessário. Mas ele percebeu minha estratégia e também começou a se mover, me cercando como um predador cerca sua presa. "Não precisa ter medo", ele disse, com um sorriso que me fez ter ainda mais medo. "Se você cooperar, vai ser bom para os dois. Eu sei como tratar bem uma mulher que me dá o que eu quero." "Eu não sou mulher, sou uma menina", disse, tentando fazê-lo lembrar da minha idade, da diferença entre nós. "E não quero nada além de trabalhar." "Menina", ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. "É verdade, você é bem novinha. Isso torna tudo ainda mais interessante." Nesse momento, percebi que minha juventude não era uma proteção. Era justamente o que o atraía. Ele não estava interessado em mim, apesar da minha idade. Estava interessado por causa dela. Senti uma náusea subir pela garganta.
uma mistura de medo e nojo que me deixou zonza. Meus pais vão estranhar se eu não voltar para casa amanhã, disse, tentando usar minha família como proteção. Seus pais vão aceitar qualquer explicação que eu der, ele respondeu, chegando cada vez mais perto. Eles me respeitam, confiam em mim. Se eu disser que você ficou doente e não pôde viajar, vão acreditar. Estava encurralada. Não tinha para onde correr, não tinha ninguém para pedir ajuda, não tinha como me defender contra um homem muito maior e mais forte do que eu. Pela primeira vez na vida, senti o que era estar completamente vulnerável, completamente à mercê de alguém que queria me fazer mal. Foi nesse momento de desespero total que ouvi o som de uma caminhonete chegando no pátio da casa. Era seu Expedito, voltando de alguma tarefa na fazenda. Seu Aristides ouviu também e parou onde estava, com uma expressão de irritação no rosto. Que esse velho quer aqui nesse horário? Resmungou se afastando de mim. Aproveitei a distração e corri para a janela. Vi seu Expedito descendo da caminhonete carregando algumas ferramentas. Meu coração se encheu de esperança. Não estava mais sozinha com aquele homem. Seu Expedito bateu na porta da cozinha e entrou, como sempre fazia. Cumprimentou seu Aristides respeitosamente, disse que havia terminado o conserto da cerca do Pasto Sul e queria saber se tinha mais alguma coisa para fazer antes do fim de semana. Durante toda a conversa entre eles, mantive distância, mas percebi que seu Expedito me olhava de vez em quando, como se estivesse percebendo que alguma coisa não estava normal. Ele conhecia bem seu patrão. Trabalhava para ele há muitos anos. Talvez soubesse reconhecer os sinais de quando seu Aristides estava com as intenções ruins. Depois que seu Expedito saiu, seu Aristides ficou visivelmente irritado. Percebeu que o momento havia passado, que a interrupção tinha quebrado o clima de intimidação que ele estava construindo. Resmungou alguma coisa sobre sempre aparecer alguém na hora errada e saiu da casa, dizendo que ia acompanhar os trabalhos da tarde. Fiquei sozinha na cozinha, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sabia que havia escapado por pouco, mas também sabia que seu Aristides não ia desistir. Ele havia deixado claro que estava determinado a conseguir o que queria e que não ia aceitar mais resistência. Passei o resto daquela tarde tentando pensar numa solução. Podia tentar conversar com seu Expedito, mas não sabia se ele ia acreditar em mim ou se ia ficar do lado do patrão. Podia tentar fugir durante a noite, mas os riscos eram enormes. Podia voltar para casa no dia seguinte e contar tudo para meus pais, mas isso significaria perder o emprego e deixar minha família numa situação financeira muito difícil. Todas as opções pareciam ruins. Era como se eu estivesse num labirinto sem saída, cercada por paredes altas que não conseguia escalar. A sensação de impotência era terrível, pior do que qualquer dor física que eu já havia sentido. Quando a noite chegou, tranquei-me no meu quarto mais cedo do que o usual. Empurrei a mesa contra a porta, como uma barricada improvisada. Sabia que se seu Aristides quisesse entrar à força, não ia conseguir impedi-lo, mas pelo menos ele não ia conseguir me pegar de surpresa. Deitei na cama vestida, pronta para correr se fosse necessário. Cada barulho da casa me sobressaltava. O vento nas árvores, os estalos da madeira se acomodando, o som distante dos animais. Tudo parecia ameaçador na escuridão. Passei horas acordada, ouvindo, esperando, temendo que a qualquer momento ele aparecesse na minha porta. Por volta da meia-noite, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. Os passos eram lentos, deliberados, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Pararam na frente da minha porta. Ouvi a maçaneta sendo testada devagar, depois uma pressão suave na porta, como se alguém estivesse verificando se estava trancada. Fiquei completamente imóvel na cama, mal respirando, rezando para que ele pensasse que eu estava dormindo e fosse embora. Os minutos passavam como horas. A pressão na porta continuava, às vezes mais forte, como se ele estivesse tentando forçar a entrada sem fazer barulho. Depois de um tempo que pareceu eterno, ouvi os passos se afastando, mas não consegui relaxar. Sabia que ele podia voltar,
que podia tentar outra estratégia. Fiquei acordada o resto da noite, alerta, pronta para gritar ou correr se fosse preciso. Na manhã de domingo, quando chegou a hora de voltar para casa, eu estava exausta, com olheiras fundas e as mãos ainda tremendo de nervosismo. Seu Aristides apareceu para tomar café como se nada tivesse acontecido, mas percebi como ele me olhava, como sorria quando achava que eu não estava vendo. Moacir chegou para me buscar na hora combinada. Nunca fiquei tão feliz de ver alguém na minha vida. Peguei minha pequena mala, me despedi educadamente de seu Aristides e corri para a caminhonete como se estivesse fugindo de um incêndio. Durante toda a viagem de volta para casa, Moacir tentou puxar conversa, mas eu mal conseguia responder. Estava perdida nos meus pensamentos, tentando decidir o que ia fazer. Contar para meus pais o que estava acontecendo? Inventar uma desculpa para não voltar? Tentar aguentar mais uma semana? Quando chegamos em casa, minha família me recebeu com o carinho de sempre. Minha mãe notou imediatamente que eu estava diferente. Que foi, filha? Você está com cara de quem não dormiu. É só cansaço, mãe. Foi uma semana puxada. Mas ao longo do dia, percebi que não ia conseguir esconder por muito tempo o que estava acontecendo. Minha mãe conhecia cada expressão do meu rosto, sabia quando eu estava mentindo ou omitindo alguma coisa. Várias vezes durante o dia, ela me perguntou se estava tudo bem, se havia acontecido alguma coisa na fazenda. À noite, depois do jantar, quando estávamos todas ajudando a limpar a cozinha, minha irmã Palmira me puxou para um canto e disse: Cleo, você está muito estranha hoje. Aconteceu alguma coisa lá na fazenda? Olhei para ela, para minha mãe que estava guardando os pratos, para minha casa simples mas segura, e senti uma vontade enorme de contar tudo, de pedir proteção, de pedir para não ter que voltar para aquele lugar. Mas então pensei no salário que minha família estava contando, nas melhorias que havíamos conseguido fazer na casa, nos planos que meus pais tinham para os meus irmãos mais novos. Não aconteceu nada demais. Menti mais uma vez. É só que é diferente trabalhar numa casa tão grande sozinha. Naquela noite, deitada na cama que dividia com Palmira, ouvi ela sussurrar no escuro. Cleo, você sabe que pode contar comigo, né? Se alguma coisa estiver errada, nós encontramos um jeito de resolver. Quis muito contar para ela, dividir aquele peso que estava carregando sozinha. Mas como explicar uma situação que eu mesma não sabia como definir? Seu Aristides ainda não tinha conseguido me fazer nada de concreto, ainda não havia passado dos toques e ameaças. Se eu contasse o que estava acontecendo, minha família ia ficar horrorizada, mas talvez não entendessem a gravidade da situação. Além disso, uma parte de mim ainda tinha esperança de que as coisas pudessem melhorar, de que eu pudesse encontrar uma forma de lidar com aquela situação sem ter que abrir mão do emprego. Era uma esperança inocente de quem ainda não havia entendido completamente com que tipo de homem estava lidando. Na manhã de segunda-feira, quando Moacir chegou para me buscar, senti como se estivesse indo para um matadouro. O trajeto até a fazenda, que nas primeiras semanas havia sido prazeroso, agora me dava náuseas. A cada quilômetro que percorríamos, meu estômago se apertava mais. Quando cheguei à fazenda, seu Aristides me recebeu com um sorriso que me fez ter vontade de sair correndo. Como passou o fim de semana, Cleonice? Sua família está bem? Estão sim, senhor. Obrigada por perguntar. Que bom! Família é muito importante, não é mesmo? É por elas que fazemos qualquer sacrifício, qualquer esforço. A forma como ele disse, qualquer sacrifício, me deu arrepios. Estava claro que ele estava se referindo ao que esperava de mim, ao que achava que eu devia estar disposta a fazer pela minha família. Naquela segunda semana, depois do fim de semana em casa, seu Aristides intensificou ainda mais suas investidas. Era como se minha ausência de 2 dias tivesse aumentado sua obsessão por mim. Passou a me seguir pela casa constantemente, a inventar tarefas que me obrigavam a ficar perto dele, a fazer comentários cada vez mais explícitos sobre meu corpo e sobre o que queria fazer comigo.
Uma manhã, quando estava limpando a sala, ele chegou por trás de mim e passou a mão na minha coxa, por baixo do vestido. Foi a primeira vez que ele realmente me tocou de forma sexual, e a sensação foi terrível. Gritei e me afastei, mas ele apenas sorriu. Você tem a pele tão macia, disse, como se fosse um elogio normal. Aposto que o resto do corpo é assim também. Não me toque! Gritei, segurando o pano de limpeza como se fosse uma arma. O senhor não tem o direito de fazer isso. Não tenho direito? Ele perguntou com uma expressão de surpresa fingida. Menina, você está na minha casa, come da minha comida. Sua família vive do dinheiro que eu pago. Eu tenho todos os direitos do mundo. Corri para a cozinha, tremendo, mas ele me seguiu. Dessa vez não havia nenhum seu expedito para interromper, nenhuma salvação à vista. Ele me encurralou contra o fogão, colocou as 2 mãos na parede, uma de cada lado da minha cabeça, me aprisionando ali. Você vai ter que aprender a cooperar, disse com o rosto muito perto do meu. Ou as coisas vão ficar muito ruins para você e sua família. Que tipo de coisas? Perguntei, mesmo sabendo que não queria ouvir a resposta. Seu pai pode perder o emprego na olaria. Conheço o dono de lá. Somos amigos há anos. Uma palavra minha e ele fica na rua. Seus irmãos podem ter dificuldades na escola. Eu contribuo bastante para a educação da cidade, tenho influência. E você? Você pode sair daqui com uma reputação que vai tornar impossível conseguir qualquer outro trabalho em Garanhuns. Cada ameaça era como uma punhalada no meu peito. Ele havia pensado em tudo. Havia mapeado cada aspecto da vida da minha família que podia ser usado contra mim. Não estava apenas ameaçando me forçar. Estava ameaçando destruir toda a minha família se eu não concordasse. O que o senhor quer de mim? Perguntei com a voz quase inaudível. Você sabe muito bem o que eu quero, ele respondeu, passando o dedo pela minha bochecha. Quero que você seja minha mulherzinha aqui na fazenda. Que me faça companhia, que me dê carinho, que cuide de todas as minhas necessidades. Eu tenho apenas 18 anos, disse, numa última tentativa de fazê-lo reconsiderar. E eu tenho 54, experiência suficiente para ensinar tudo o que você precisa saber. A forma como ele disse aquilo, com um sorriso lascivo, me fez sentir como se estivesse sendo tocada por algo sujo e nojento. Percebi que não havia argumentos que pudessem demovê-lo. Não havia apelos à consciência que funcionassem com ele. Tinha tomado uma decisão e estava determinado a executá-la, não importava o custo para mim. Vou te dar até o final da semana para se acostumar com a ideia, disse se afastando finalmente. No sábado à noite, depois que o expedito for embora, vamos ter nossa primeira noite especial. Saiu da cozinha me deixando ali, desmoronada, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Não era mais uma questão de se ele ia tentar me abusar, era uma questão de quando, e eu tinha apenas 5 dias para descobrir uma forma de escapar daquela armadilha. Naquele momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você, porque preciso de forças para continuar contando o que aconteceu depois. Durante os dias que se seguiram, vivi num estado constante de terror. Seu Aristides não fazia mais segredo das suas intenções. Chegava perto de mim sempre que podia, tocava meu corpo como se já fosse dono dele, fazia comentários explícitos sobre o que ia fazer comigo no sábado. Era como se estivesse me torturando psicologicamente, me preparando para a humilhação final. Na quarta-feira, ele me deu um vestido novo, rosa claro, mais justo que o anterior, e disse que queria me ver usando no sábado. Vai ficar lindo em você, disse, passando as mãos pelo tecido de uma forma que me deu náuseas. Rosa é a cor da inocência, e eu adoro inocência. Na quinta-feira, começou a me dar instruções específicas sobre como queria que eu me arrumasse no sábado. Queria que eu tomasse um banho demorado, passasse um perfume que ele tinha comprado especialmente para mim, arrumasse o cabelo de uma forma específica. Estava planejando tudo nos mínimos detalhes, como se estivesse organizando uma festa.
Vai ser especial para nós dois, dizia, com aquele sorriso nojento. Você vai ver como pode ser bom quando uma mulher sabe o que um homem precisa. Na sexta-feira, ele mandou seu expedito sair mais cedo. Disse que não ia precisar dele no fim de semana. Percebi que estava criando as condições para que não houvesse ninguém por perto quando ele colocasse seu plano em prática. A fazenda seria nosso território privado, onde ele poderia fazer o que quisesse sem testemunhas. Naquela noite, não consegui comer nada no jantar. Seu Aristides percebeu e comentou que eu parecia nervosa, que não precisava ficar assim, que ele ia ser gentil comigo. A forma como disse gentil me fez querer vomitar. Como alguém pode chamar de gentileza um ato forçado, um abuso premeditado? Depois do jantar, me tranquei no meu quarto como havia feito todas as noites daquela semana terrível. Mas dessa vez, sabia que era a última noite que podia fazer isso. No dia seguinte, ele não ia aceitar mais resistência, não ia mais brincar de gato e rato. Ia tomar o que achava que era dele por direito. Passei a noite inteira acordada, tentando pensar numa solução. Podia tentar fugir durante a madrugada, mas para onde? A fazenda ficava no meio do nada. Eu não tinha dinheiro, não conhecia a região. Mesmo que conseguisse chegar na estrada principal, como ia explicar para alguém que me desse uma carona por que estava fugindo no meio da noite? Podia tentar se defender quando ele tentasse me abusar, mas ele era muito mais forte que eu. Além disso, se eu o machucasse, ele podia usar isso contra mim, dizer que eu o havia atacado sem motivo. Numa sociedade onde a palavra de um homem rico valia muito mais que a de uma menina pobre, eu seria a culpada, não a vítima. A única opção que parecia viável era tentar convencê-lo a me deixar ir embora no domingo, como de costume, e então contar tudo para meus pais. Mas mesmo essa opção tinha problemas. Se eu contasse a verdade, meus pais iam querer confrontar seu Aristides e ele podia executar todas as ameaças que havia feito contra minha família. Quando o sol começou a nascer no sábado, eu ainda estava acordada, ainda sem uma solução. Levantei da cama me sentindo como uma condenada no dia da execução. Sabia que aquele era o dia que mudaria minha vida para sempre, mas não sabia ainda se seria para melhor ou para pior. Preparei o café da manhã como sempre fazia, mas minhas mãos tremiam tanto que derramei café na mesa. Seu Aristides apareceu mais cedo que o normal, já vestido e penteado, como se fosse para um evento especial. "Bom dia, minha bonequinha", disse, usando uma palavra carinhosa que me fez ter vontade de chorar. "Dormiu bem? Sonhou comigo?" Não consegui responder. Ele se aproximou, passou a mão no meu cabelo e sussurrou: "Hoje vai ser nosso dia especial. Espero que esteja preparada." Durante todo o dia, ele ficou excitado como uma criança esperando o Natal. Não saiu para acompanhar os trabalhos da fazenda como fazia normalmente. Ficou na casa, me seguindo, me observando, fazendo comentários sobre como estava ansioso pela noite. Por volta das 3 da tarde, me deu o vestido rosa e me mandou tomar banho. "Use o sabonete que deixei no seu banheiro", disse. "É francês, tem um cheiro delicioso, e não se esqueça do perfume." Entrei no banheiro como se estivesse entrando numa câmara de tortura. O sabonete que ele havia deixado realmente tinha um cheiro doce e enjoativo. Tomei o banho mais rápido possível, tentando não pensar no que ele estava imaginando enquanto eu estava ali, nua e vulnerável. Quando saí do banho, percebi que ele havia deixado outras coisas no meu quarto. Uma combinação de seda branca, meias finas, um sapato de salto baixo. Tudo escolhido especificamente para aquela noite. Tudo pensado para realizar as fantasias doentias dele. Vesti tudo mecanicamente, como se fosse um robô cumprindo comandos. O vestido rosa era realmente justo. Marcava as curvas do meu corpo de uma forma que me deixava desconfortável. Olhei no espelho e vi uma menina assustada vestida para ser sacrificada. Quando saí do quarto, ele estava me esperando na sala, com uma garrafa de vinho e 2 taças preparadas na mesa. Havia acendido algumas velas, criado um ambiente que em outras circunstâncias poderia ser considerado romântico, mas que para mim parecia um cenário de horror. "Você está linda", disse, me olhando da cabeça aos pés.
ainda mais bonita do que eu imaginava. Venha, vamos brindar ao início da nossa relação especial. Eu não quero beber, disse com a voz trêmula. Vai te relaxar, insistiu, me oferecendo uma taça. Sei que você está nervosa, é normal para uma menina inexperiente. Mas o vinho vai ajudar. Peguei a taça com mãos trêmulas, mas não bebi. Ele levantou sua taça e disse: a nós e às muitas noites especiais que teremos juntos. Bebeu um gole e me olhou esperando que eu fizesse o mesmo. Quando não bebi, sua expressão começou a mudar. Beba, disse num tom mais firme. Eu não gosto de vinho. Menti. Vai aprender a gostar. Vai aprender a gostar de muitas coisas novas. Forçou a taça na minha boca, me obrigando a beber. O líquido desceu pela minha garganta como fogo, queimando, deixando um gosto amargo que se misturava com o medo. Tossi. Tentei empurrar a taça, mas ele segurou minha mão com força. Mais um gole, ordenou. Precisa relaxar para curtir o que vem por aí. Bebi mais um pouquinho, sentindo a cabeça começar a ficar leve. Não estava acostumada com álcool, e o efeito foi quase imediato. As pernas ficaram bambas, a visão um pouco turva, os pensamentos mais confusos. Assim é melhor, ele disse sorrindo ao perceber o efeito do vinho. Agora vem cá, vamos para um lugar mais confortável. Tentou me puxar em direção às escadas que levavam aos quartos do segundo andar, mas consegui me soltar. Não! Gritei, mais alto do que pretendia. Não o quê? Perguntou, fingindo não entender. Não quero subir, não quero fazer isso. Ah, então é isso, disse, mudando completamente de tom. Ainda vai continuar com essa resistência infantil? Achei que você tivesse amadurecido durante a semana. Eu não quero, por favor, supliquei. Deixe-me ir embora. Não vou contar para ninguém, prometo. Não vai contar mesmo, ele disse com um sorriso cruel. Porque ninguém ia acreditar em você contra mim. E porque se tentar contar alguma coisa, vou destruir sua família. Nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. Talvez fosse o efeito do vinho, talvez fosse o desespero acumulado durante toda aquela semana, talvez fosse simplesmente o instinto de sobrevivência. Mas de repente senti uma coragem que não sabia que tinha. Sabe o que é, seu Aristides? Disse, me afastando dele. O Senhor pode me ameaçar, pode tentar me destruir, pode tentar destruir minha família, mas uma coisa o Senhor não vai conseguir fazer. Não vai conseguir me forçar a gostar disso. Ele pareceu surpreso com minha mudança de atitude. O que você disse? O Senhor ouviu direito. Pode até conseguir me usar, mas não vai conseguir a minha participação. Vou ficar ali deitada como um pedaço de madeira. Vou fazer o Senhor se sentir como o estuprador que é. A palavra estuprador saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar nas consequências. Vi a expressão dele mudar completamente, vi a raiva tomar conta do rosto, vi as mãos se fecharem em punhos. Como você ousa falar comigo assim? Rugiu, dando um passo na minha direção. Como o senhor ousa fazer o que está fazendo? Retruquei, sentindo uma força que não sabia de onde vinha. Sou nova o suficiente para ser sua filha. Você é uma funcionária ingrata, dei tudo para você, tratei você como família, e é assim que me paga? Tudo? O senhor não me deu nada além de ameaças e humilhações. E família não faz isso com família. Ele estava visivelmente descontrolado agora. Agarrou meu braço com força, deixando marcas dos dedos na minha pele. Você vai subir essas escadas comigo agora, querendo ou não. Não vou! Gritei, tentando me soltar. E se o senhor me forçar, vou gritar tão alto que até em Garanhuns vão ouvir. Grite à vontade, disse, me arrastando em direção às escadas. Não tem ninguém aqui para ouvir, mandei todo mundo embora, lembra? Foi nesse momento que ouvi o som que salvou minha vida, o latido de um cachorro no pátio da frente. Depois, vozes. Alguém estava chegando na fazenda. Seu Aristides parou de me arrastar, soltou meu braço e ficou escutando. As vozes ficaram mais claras. Eram homens conversando, provavelmente chegando de caminhonete. Um deles estava rindo, outro falava alto sobre alguma coisa relacionada ao gado.
Merda, ele murmurou. Quem são esses idiotas? Aproveitei sua distração e corri para a janela da sala. Vi uma caminhonete que não conhecia estacionada no pátio, com 3 homens descendo dela. Um deles era Moacir, o funcionário que sempre me levava para casa. Os outros não reconheci, mas pareciam ser fazendeiros ou comerciantes de gado. Seu Aristides, gritou Moacir. O senhor está aí? Trouxe o pessoal que queria conhecer a reprodução de Zebu. Lembrei vagamente de ter ouvido seu Aristides comentando durante a semana sobre uns criadores de gado que iam visitar a fazenda, mas achei que fosse em outro dia. Aparentemente, eles haviam chegado sem avisar, ou ele havia esquecido o compromisso por causa da obsessão comigo. Você não vai falar nada, ele sussurrou no meu ouvido, me segurando pelo braço novamente. Vai ficar quieta, vai cumprimentar esses homens educadamente, e depois que eles forem embora, vamos continuar de onde paramos. E se eu contar para eles o que está acontecendo? Perguntei, vendo uma oportunidade. Vai ser sua palavra contra a minha. E eu vou dizer que você estava tentando me seduzir, que estava bebendo, que se jogou em cima de mim. Olhe para você, vestida assim, cheirando a vinho. Quem vai acreditar na sua versão? Olhei para mim mesma e percebi que ele estava certo. Estava vestida com o vestido que ele havia me dado, estava com o perfume que ele havia escolhido, tinha bebido vinho, estava com os cabelos desarrumados da nossa luta. Para qualquer observador externo, eu poderia parecer uma moça que havia se arrumado para seduzir o patrão. Vamos, disse, me empurrando em direção à porta. E lembre-se, qualquer palavra errada e sua família paga o preço. Abriu a porta e saiu para cumprimentar os visitantes, forçando um sorriso que parecia natural para quem não conhecia a verdade. Moacir, que surpresa boa! Pensei que vocês só vinham na semana que vem. Mudamos o plano, seu Aristides, respondeu Moacir. Os meninos aqui estavam ansiosos para conhecer seus zebus premiados. Me apresentou aos visitantes como minha funcionária doméstica, uma menina da família, forçando-me a sorrir e cumprimentar cada um deles. Senti-me como uma atriz numa peça terrível, representando um papel que me enojava. Durante toda a conversa sobre gado, preços, reprodução e não sei mais o quê, fiquei ali parada, sorrindo mecanicamente, respondendo sim, senhor, e não, senhor, quando alguém me dirigia a palavra. Por dentro, estava gritando, implorando para que alguém percebesse meu desespero, que alguém me salvasse daquela situação. A visita durou quase 2 horas. Seu Aristides levou os homens para ver os animais, mostrou as instalações, ofereceu café e biscoitos. Durante todo esse tempo, não tirou os olhos de mim, me vigiando para ter certeza de que eu não ia fazer nada que pudesse estragar seus planos. Quando os visitantes finalmente foram embora, senti como se minha última esperança estivesse partindo junto com eles. Seu Aristides fechou a porta e se virou para mim com uma expressão que misturava raiva e desejo. Muito bem, onde paramos? Disse, se aproximando novamente. Por favor, supliquei uma última vez. Não faça isso. Eu faço qualquer coisa. Trabalho de graça. Não conto para ninguém. Mas, por favor, não faça isso. Qualquer coisa? Ele perguntou, parando onde estava. Interessante. E o que seria essa qualquer coisa? Por um momento, pensei que talvez houvesse uma saída, que eu pudesse negociar minha dignidade de alguma forma. Trabalho mais horas, cuido da fazenda inteira, não peço folga, aceito salário menor. Besteira, ele interrompeu. Eu não preciso de nada disso. Tenho funcionários para tudo. O que eu quero de você é bem específico. Voltou a se aproximar, mas desta vez eu estava preparada. Quando ele tentou me agarrar, me esquivei rapidamente e corri para a cozinha. Ele me seguiu, mas eu cheguei primeiro no armário onde ficavam as facas. Peguei a maior que encontrei, a mesma que havia segurado alguns dias antes, e me virei para ele. Se chegar perto, eu uso. De novo com essa história de faca? Disse. Mas dessa vez não estava sorrindo. Você não tem coragem. Não tenha tanta certeza, respondi, segurando firme a faca. Não tenho mais nada a perder. Ficamos assim por alguns minutos,
Eu segurando a faca, ele parado a uma distância segura, nos encarando como dois animais selvagens. O silêncio era quebrado apenas pelo som das nossas respirações pesadas e pelo tic-tac do relógio da cozinha. Você não pode ficar segurando essa faca para sempre, ele disse finalmente. Uma hora vai ter que soltar, vai ter que dormir, vai ter que comer, e eu vou estar aqui, esperando. Sabia que ele estava certo. Não podia ficar armada indefinidamente. Mas também sabia que se soltasse a faca naquele momento, estava perdida. Precisava pensar numa solução, e rápido. Foi então que tive uma ideia desesperada. Está bem, disse, baixando ligeiramente a faca. Eu aceito. Ele pareceu surpreso. Aceita o quê? Aceito fazer o que o senhor quer, mas com uma condição. Você não está em posição de impor condições, disse, mas percebi que estava curioso. Quero escrever uma carta para minha família primeiro, disse, tentando ganhar tempo. Explicando que vou ficar mais tempo na fazenda, que não vou voltar para casa amanhã. Por que faria isso? Porque se eu não aparecer em casa amanhã e não tiver mandado uma explicação, meus pais vão vir aqui procurar por mim. E o senhor não vai querer essa situação, vai? Ele pensou por alguns segundos, visivelmente pesando os prós e contras. Está bem, disse finalmente. Escreva a carta, mas nada de joguinhos. Escreva exatamente o que eu mandar. Preciso de papel e caneta, disse, ainda segurando a faca, mas com menos força. Ele foi até o armário da sala, onde guardava os papéis da fazenda, e trouxe uma folha e uma caneta. Colocou tudo na mesa da cozinha, mas manteve distância de mim. Pode escrever, disse, mas eu vou ditar o que você vai colocar. Coloquei a faca na mesa, ao meu lado, de forma que pudesse pegá-la rapidamente se necessário. Peguei a caneta e esperei ele falar. Queridos pais, ele começou, estou bem na fazenda, mas seu Aristides pediu para eu ficar alguns dias a mais para ajudar com um trabalho especial. Não se preocupem comigo, estou sendo muito bem tratada. Volto para casa na próxima semana. Com amor, Cleonice. Escrevi exatamente o que ele ditou, mas enquanto escrevia, minha mente estava trabalhando freneticamente. Precisava de uma forma de alertar minha família sem que ele percebesse. Precisava de um código, um sinal, alguma coisa que eles entendessem, mas que passasse despercebido por ele. Foi então que me lembrei de uma coisa. Desde pequena, eu sempre assinava cartas para minha família como Cleo, nunca como Cleonice. Era um detalhe pequeno, mas meus pais conheciam meus hábitos. Se eu assinasse com o nome completo, eles iam estranhar. Além disso, nunca chamava meu pai e minha mãe de queridos pais nas cartas. Sempre escrevia pai e mãe, ou papai e mamãe. Torci para que essas pequenas diferenças fossem suficientes para alertá-los de que alguma coisa estava errada. Terminei de escrever e mostrei a carta para ele. Está bom assim? Ele leu rapidamente e assentiu. Perfeito. Agora Moacir vai levar isso para sua família amanhã cedo. Dobrou a carta e colocou no bolso. Depois se aproximou de mim novamente, mas dessa vez eu não tentei fugir. Sabia que se tentasse resistir novamente, ele podia descobrir meu pequeno código na carta e escrever outra. Agora, disse chegando bem perto, vamos terminar o que começamos. Colocou a mão no meu rosto, depois desceu para o meu pescoço. Seus dedos eram frios e ásperos, e eu senti um nojo tão grande que tive que fazer um esforço para não vomitar. Fechei os olhos, tentando me desconectar do que estava acontecendo, tentando me transportar mentalmente para longe dali. Assim é melhor, ele sussurrou. Sem resistência, sem drama. Pode até ser bom para você. Suas mãos continuaram descendo, tocando lugares que ninguém nunca havia tocado, violando minha intimidade de uma forma que me fez sentir como se estivesse sendo despedaçada por dentro. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não tentei impedi-lo. Não chore, disse lambendo uma das lágrimas. Isso estraga o momento. Nesse instante, ouvi novamente o som que havia me salvado antes. Latidos de cachorro e vozes se aproximando. Mas dessa vez eram vozes diferentes e vinham de uma direção diferente.
Que diabos! Murmurou seu Aristides, parando o que estava fazendo. Hoje parece dia de visitação. Fomos até a janela e vimos uma cena que fez meu coração acelerar de esperança. Era meu pai, acompanhado de 2 outros homens que eu não conhecia, andando em direção à casa. Papai tinha uma expressão séria no rosto, uma expressão que eu conhecia bem e que significava que ele estava preocupado ou bravo. Merda! Seu Aristides murmurou novamente. O que seu pai está fazendo aqui? Não sei, disse, e realmente não sabia. Era sábado à noite. Não era normal meu pai aparecer na fazenda, especialmente acompanhado de outras pessoas. Você mandou algum recado para ele? Como eu podia ter mandado? Estou aqui desde segunda-feira. Ele ficou pensativo por alguns segundos, visivelmente tentando entender o que estava acontecendo. Depois me olhou com desconfiança. Se você armou alguma coisa... Eu não armei nada, protestei. Como eu poderia armar alguma coisa? Os homens se aproximaram da casa e meu pai bateu na porta com força. Seu Aristides, o senhor está aí? Preciso falar com o senhor. Arrume essa roupa, passe água no rosto. Seu Aristides me ordenou em voz baixa. E não fale uma palavra sobre o que aconteceu aqui. Obedeci rapidamente, tentando arrumar o vestido amarfanhado, limpar as lágrimas, pentear o cabelo com os dedos. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos iam conseguir ouvir. Seu Aristides abriu a porta com seu sorriso falso de sempre. Benedito, que surpresa! O que traz você aqui a esta hora? Preciso conversar com o senhor, seu Aristides, meu pai disse, com uma frieza que eu nunca tinha ouvido na voz dele antes. E preciso ver minha filha. Claro, claro! Ela está aqui, está bem. Entre, por favor. E os companheiros também são bem-vindos. Os 2 homens que acompanhavam meu pai entraram junto com ele. Um deles era seu Joaquim, pai da minha amiga Zuleika, que trabalhava como carpinteiro na cidade. O outro era seu Vicente, que tinha uma pequena propriedade perto da nossa casa e era conhecido por ser homem justo e respeitado. Cleo, disse meu pai, me vendo na sala. Você está bem? Estou, pai, respondi, tentando manter a voz firme. Ele me examinou da cabeça aos pés e vi que seus olhos pararam no meu braço, onde ainda havia marcas dos dedos de seu Aristides quando ele havia me agarrado. Vi também que percebeu meus olhos vermelhos de tanto chorar. Seu Aristides, disse meu pai se virando para o patrão. Recebi informações preocupantes sobre as condições de trabalho da minha filha aqui na fazenda. Que tipo de informações? Seu Aristides perguntou, tentando manter o tom casual, mas percebi que estava nervoso. Informações de que o senhor não está tratando ela com o respeito devido a uma moça de família. Houve um silêncio tenso na sala. Seu Aristides olhou para mim, depois para meu pai, depois para os outros 2 homens. Estava claramente tentando avaliar a situação, entender o que eles sabiam e quanto perigo representavam para ele. Não sei quem lhe disse uma coisa dessas, Benedito, disse finalmente. Sua filha é uma excelente funcionária e eu a trato com todo o respeito. Não é mesmo, Cleonice? Todos os olhares se viraram para mim. Era o momento da verdade. Podia continuar mentindo, protegendo aquele homem terrível, ou podia finalmente contar a verdade e me livrar daquela situação. Olhei para meu pai, para seus olhos preocupados e carinhosos, e de repente senti que não conseguia mais guardar aquele segredo. Pai, disse com a voz trêmula, ele tem tentado... Cale a boca! Seu Aristides rugiu, se virando para mim com uma expressão assassina. Mas era tarde demais. Meu pai havia ouvido o suficiente. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e ele deu um passo em direção a seu Aristides. Tentado o quê? Termina de falar, filha. Ele tem tentado me obrigar a fazer coisas que eu não quero, disse, finalmente liberando o peso que carregava há semanas. Fica me tocando, me ameaçando, dizendo que se eu não fizer o que ele quer, vai destruir nossa família. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ocupar espaço físico na sala. Vi meu pai fechar as mãos em punhos, vi os outros 2 homens trocarem olhares significativos. Vi seu Aristides empalidecer.
É mentira! Seu Aristides gritou. Ela está inventando isso. Deve estar querendo se vingar porque eu tive que ser mais rigoroso com o trabalho dela. Rigoroso como? Perguntou seu Joaquim, se envolvendo na conversa pela primeira vez. Questões de disciplina, organização da casa. Seu Aristides gaguejou, claramente sem saber como se defender. Vocês sabem como são as meninas hoje em dia, fazem drama por qualquer coisa. Drama por qualquer coisa, meu pai repetiu, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, baixa e perigosa. Minha filha nunca mentiu para mim na vida. E olhe para ela, homem. Olhe para o estado que ela está. Realmente eu devia estar com uma aparência terrível. O vestido amarrotado, os cabelos despenteados, os olhos vermelhos, as marcas no braço. Mesmo alguém que não soubesse de nada podia ver que algo estava muito errado. E tem mais, continuou meu pai. Dona Judite, esposa do seu Expedito, foi à cidade hoje. Contou para várias pessoas que estava preocupada com minha filha, que vinha notando comportamentos estranhos do senhor, aproximações inadequadas. Disse que já tinha visto outras meninas passarem pela mesma situação aqui na fazenda. Então era isso. Dona Judite havia percebido o que estava acontecendo e havia alertado as pessoas da cidade. Por isso meu pai tinha aparecido, por isso havia trazido testemunhas. Senti uma gratidão imensa por aquela mulher corajosa que havia arriscado o próprio emprego para me proteger. A Judite é uma velha fofoqueira, seu Aristides explodiu. Vive inventando histórias. Não acreditem numa palavra do que ela disse. Então explique essas marcas no braço da minha filha, disse seu Vicente, apontando para os hematomas que estavam ficando roxos na minha pele. Isso é resultado de disciplina de trabalho? Seu Aristides olhou para as marcas e percebeu que havia sido pego. Não tinha explicação plausível para aquilo. Tentou uma última cartada. Ela caiu hoje cedo, quando estava limpando as janelas do segundo andar. Eu até a ajudei, segurei ela para não cair. Mentira! Gritei, não conseguindo mais me conter. Ele me agarrou à força quando eu tentei resistir. Ele disse que ia me forçar a fazer o que ele queria. Disse que se eu não aceitasse, ia destruir nossa família. Sua filha está delirando. Seu Aristides tentou argumentar, mas sua voz estava cada vez mais desesperada. Deve ter batido a cabeça quando caiu. E o vinho? Perguntei, apontando para as taças que ainda estavam na mesa. Por que o senhor me obrigou a beber vinho se era só para conversar sobre trabalho? Todos olharam para a mesa onde estavam as taças, a garrafa meio vazia, as velas acesas. A cena toda gritava intenções românticas, ou pelo menos o que seu Aristides achava que eram intenções românticas. Para qualquer observador, ficava claro que não se tratava de uma conversa normal entre patrão e empregada. Nós estávamos comemorando. Ele tentou explicar, mas as palavras saíam truncadas, sem convicção. Comemorando o quê? Perguntou meu pai, se aproximando mais dele. O bom trabalho da minha filha? E por que ela precisava estar toda arrumada para essa comemoração? Seu Aristides olhou ao redor, como um animal acuado procurando uma saída. Podia ver que estava perdido, que suas mentiras não estavam convencendo ninguém, que os homens à sua frente não iam aceitar suas explicações. Olhem, vocês estão interpretando mal a situação, disse, tentando mudar de estratégia. Eu tenho um apreço especial pela Cleonice, é verdade. Ela é uma moça muito especial, e eu pensei que talvez ela pudesse ficar aqui como companheira, uma situação que seria boa para os dois. Companheira? Meu pai repetiu, com uma voz tão gelada que até eu senti medo. Minha filha tem 18 anos, e o senhor tem mais de 50. O senhor está falando de quê, exatamente? Uma relação entre adultos, seu Aristides disse, tentando soar respeitável. Eu cuidaria bem dela, daria tudo o que ela precisasse. Seria uma vida muito melhor do que ela pode ter casando com qualquer rapazinho pobre da cidade. O tapa que meu pai deu nele ecoou pela sala inteira. Foi tão forte que seu Aristides cambaleou e quase caiu. Seu Vicente e seu Joaquim tiveram que segurar meu pai para impedir que ele batesse mais.
Canalha! Meu pai gritou, tentando se soltar dos outros 2 homens. Minha filha não é mercadoria para ser negociada, não é objeto para satisfazer os caprichos de homem nojento como você. Benedito, se acalme, disse seu Vicente. A gente resolve isso conversando. Conversando? Meu pai riu, mas era uma risada sem humor. Com um homem que abusa de menina? Que usa a posição de poder para chantagear família pobre? Não tem conversa para isso. Seu Aristides passou a mão no rosto onde havia levado o tapa e, quando atirou, vi que havia sangue no canto da boca. Sua expressão havia mudado completamente. Não era mais o predador confiante de alguns minutos antes. Era um homem desesperado que sabia que estava perdido. Vocês não sabem com quem estão mexendo, disse, tentando recuperar alguma autoridade. Eu tenho influência nesta região. Tenho amigos poderosos. Se vocês espalharem mentiras sobre mim, vão se arrepender. Mentiras? Disse seu Joaquim, falando pela segunda vez. Homem, sua própria funcionária está confirmando tudo o que se falou na cidade. E olhe ao redor. As evidências estão todas aqui. Era verdade. A mesa preparada romanticamente, o vinho, as velas, meu estado de nervosismo e as marcas no meu braço, tudo confirmava a versão dos fatos que eu estava contando. Não havia como negar o que estava evidente. Além disso, continuou seu Vicente, já conversamos com outras famílias da região. Não é a primeira vez que o senhor tenta algo assim. A filha do Manuel, lá de Bom Conselho, passou pela mesma situação há 2 anos. A menina do Sebastião de Caetés também. Sempre a mesma história. Moças jovens, famílias precisando de dinheiro, chantagem emocional. Senti um frio no estômago ao ouvir aquilo. Não era a primeira. Outras meninas haviam passado pelo que eu estava passando. Quantas ele havia conseguido abusar antes que alguém tivesse coragem de denunciá-lo? E sabe por que essas famílias nunca falaram nada antes? Continuou seu Vicente. Porque tinham medo. Medo de não serem acreditadas, medo de represálias, medo da sua influência. Mas hoje isso muda. Hoje isso muda como? Seu Aristides perguntou. Mas sua voz saiu fraca, sem a arrogância de antes. Hoje a cidade inteira vai saber que tipo de homem o senhor é, disse meu pai. Vai saber que usa dinheiro e poder para abusar de meninas pobres. Vai saber que é um predador que se esconde atrás de uma fachada de homem respeitável. E se tentarem fazer isso, seu Aristides disse, recuperando um pouco da agressividade, eu vou processar vocês por difamação. Vou destruir suas vidas. Vou fazer vocês perderem tudo que têm. Com que provas? Perguntou seu Joaquim. O senhor vai dizer ao juiz que estava comemorando profissionalmente com uma funcionária de 18 anos, sozinho na fazenda, com vinho e velas? Vai explicar as marcas no braço dela? Vai explicar por que ela estava vestida para a sedução? Percebi que os 3 homens haviam pensado em tudo. Não tinham vindo aqui impulsivamente, movidos apenas pela raiva. Haviam planejado essa confrontação, haviam considerado as possíveis reações de seu Aristides, estavam preparados para os argumentos dele. O que vocês querem de mim? Seu Aristides perguntou finalmente, reconhecendo que estava perdido. Primeiro, disse meu pai, você vai pagar todo o salário que deve à minha filha, incluindo as semanas que ela não vai mais trabalhar aqui. Segundo, continuou seu Vicente, você vai assinar um documento se comprometendo a não fazer mal nenhum à família do Benedito, nem a qualquer outra família da região. Qualquer coisa que aconteça com eles daqui para frente, você vai ser o primeiro suspeito. Terceiro, disse seu Joaquim, você vai se afastar das meninas jovens da região. Nada de contratar funcionárias domésticas com menos de 40 anos, nada de aproximações inadequadas, nada de ofertas suspeitas. E quarto, disse meu pai se aproximando dele novamente, se descobrirmos que você tentou algo assim com mais alguém, eu volto aqui, e na próxima vez não venho para conversar. Seu Aristides ficou em silêncio por um longo tempo, pesando suas opções. Podia ver que não tinha saída. Estava numa fazenda isolada, sozinho contra 3 homens determinados, sem funcionários por perto para pedir ajuda. Além disso, todas as evidências estavam contra ele. Está bem, disse finalmente. Aceito as condições.
Então vamos providenciar esse documento agora mesmo, disse seu Vicente. Tem papel e caneta aqui? Seu Aristides foi buscar papel e caneta, e seu Vicente ditou um texto que comprometia o fazendeiro a pagar meu salário integral, a não me perseguir nem a minha família e a se comportar de forma adequada com todas as funcionárias futuras. Também incluiu uma confissão de que havia se comportado de forma inadequada comigo, sem entrar em detalhes específicos, mas deixando claro que reconhecia ter errado. Quando ele terminou de escrever e assinar, meu pai pegou o papel e leu cuidadosamente. Depois dobrou e guardou no bolso. Agora o dinheiro. Seu Aristides foi até um cofre que ficava escondido atrás de um quadro na sala e contou o valor correspondente a 3 meses do meu salário. Era mais dinheiro do que eu jamais havia visto junto na vida. E agora, disse meu pai pegando minha pequena mala, nós vamos embora. E você nunca mais se aproxima da minha filha. Saímos da casa em silêncio. Eu ainda estava meio em choque com tudo que havia acontecido, mal acreditando que finalmente estava livre daquele pesadelo. Na caminhonete emprestada que haviam usado para vir até a fazenda, sentei no meio, entre meu pai e seu Vicente, me sentindo segura pela primeira vez em semanas. Pai, disse, quando já estávamos na estrada, como vocês souberam? A dona Judite, ele respondeu. Ela foi na cidade hoje de manhã, procurou sua mãe, contou que estava preocupada com você. Disse que vinha notando comportamentos estranhos do seu Aristides, que tinha medo que ele fizesse algo ruim. E por que ela não falou antes? Ela disse que não tinha certeza, que podia estar enganada. Mas hoje de manhã, quando viu ele mandar o expedito embora mais cedo e ficar sozinho com você na fazenda, ela teve certeza de que algo ia acontecer. Senti uma gratidão imensa por Dona Judite. Ela havia arriscado o emprego do marido, havia se exposto a possíveis represálias, tudo para me proteger. Era o tipo de coragem que eu esperava ter um dia. E as outras famílias que vocês mencionaram? Perguntei. Quando sua mãe contou o que a Judite havia dito, eu fui conversar com alguns conhecidos, explicou seu Vicente. Descobri que outras pessoas já tinham ouvido histórias parecidas, mas ninguém nunca havia falado abertamente sobre isso. Por que não? Medo, disse seu Joaquim. O seu Aristides é homem poderoso, tem dinheiro, tem influência. As famílias pobres sempre têm medo de confrontar gente assim. Mas quando soubemos que ele estava tentando fazer a mesma coisa com você, decidimos que tinha que parar. Chegamos em casa, já era quase meia-noite. Minha mãe estava esperando acordada, andando de um lado para o outro na sala, claramente angustiada. Quando me viu, correu para me abraçar e foi só ali, nos braços dela, que finalmente desabei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei de alívio por estar em casa, de raiva por ter passado por aquela situação, de vergonha por ter demorado tanto para contar a verdade, de gratidão por ter uma família que me protegeu quando mais precisei. Está acabado, minha filha, minha mãe sussurrava, me embalando como quando eu era pequena. Você está segura agora. Nunca mais vai passar por isso. Minha irmã Palmira e meus irmãos também estavam acordados, esperando para saber o que havia acontecido. Quando meu pai contou a situação, vi a raiva nos olhos de todos eles. Senti-me amparada, protegida, parte de uma família que não ia deixar ninguém me fazer mal. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou por Garanhuns e cidades vizinhas. Dona Judite contou para mais pessoas o que sabia. Outras famílias que haviam passado por situações parecidas começaram a falar abertamente, e a reputação de seu Aristides desmoronou como um castelo de cartas. Ele tentou controlar os danos, chegou até a sair da cidade por algumas semanas, mas quando voltou, já não era mais o homem respeitado de antes. As pessoas o olhavam com desconfiança, as famílias não deixavam mais as filhas trabalharem para ele, os negócios começaram a ser afetados. Algumas pessoas da cidade vieram conversar comigo, querendo saber detalhes do que havia acontecido. Eu contava o básico, sem entrar nos aspectos mais humilhantes, mas deixando claro que ele havia tentado me abusar e que só não conseguiu porque minha família chegou a tempo. Você foi muito corajosa.
me disse Dona Maria, uma senhora que conhecia minha família há anos. Muitas meninas passaram por isso em silêncio. Você falando pode ter salvado outras. Não me sentia corajosa. Me sentia, na verdade, como se tivesse falhado de alguma forma, como se devesse ter percebido as intenções dele desde o começo, como se devesse ter contado para meus pais muito antes. Mas com o tempo, comecei a entender que a culpa não era minha. Eu era uma menina de 18 anos, inexperiente, criada para respeitar a autoridade e confiar em homens mais velhos. Ele era um homem de 54 anos, com décadas de experiência em manipular pessoas, em usar seu poder e dinheiro para conseguir o que queria. Não era uma luta justa desde o começo. Meu pai usou o dinheiro que recebemos de seu Aristides para fazer algumas melhorias na nossa casa e para comprar ferramentas melhores para o trabalho dele. Disse que era o mínimo que aquele homem podia fazer depois de ter causado tanto sofrimento à nossa família. Eu comecei a procurar outro trabalho, mas dessa vez com muito mais cuidado. Queria algo na cidade, perto da minha família, de preferência trabalhando para uma família com mulheres adultas presentes. Não queria mais me colocar numa situação de vulnerabilidade como aquela. Algumas semanas depois, consegui emprego na casa da Dona Conceição, viúva de um comerciante que precisava de ajuda para cuidar da casa e dos 3 filhos pequenos. Era um trabalho mais difícil em alguns aspectos, mas me sentia segura ali. Dona Conceição me tratava com respeito, me pagava em dia e nunca houve nenhuma situação inadequada. Com o tempo, a experiência na fazenda de seu Aristides começou a parecer um pesadelo distante, mas as lições que aprendi ali ficaram comigo para sempre. Aprendi que nem todas as pessoas são o que parecem ser, que dinheiro e posição social não tornam ninguém automaticamente digno de respeito, que é importante confiar nos próprios instintos quando alguma coisa parece errada. Também aprendi a importância de ter uma família que nos apoia, de ter pessoas na nossa vida que estão dispostas a nos proteger, mesmo quando isso envolve riscos. Se não fosse por Dona Judite, meu pai, seu Vicente e seu Joaquim, não sei o que teria acontecido comigo naquela noite terrível. Alguns meses depois, soube que seu Aristides havia vendido a fazenda e se mudado para outra cidade. Alguns disseram que foi por causa dos problemas financeiros que os escândalos haviam causado. Outros disseram que foi porque não conseguia mais arranjar funcionários, porque ninguém queria trabalhar para ele. Seja qual fosse o motivo, fiquei aliviada em saber que ele estava longe. Mesmo sabendo que provavelmente não tentaria mais nada contra mim, sua presença na região me deixava desconfortável. Sabia que, se continuasse por perto, provavelmente tentaria abusar de outras meninas em outras cidades. Anos depois, quando me casei e tive filhos, sempre contei essa história para eles quando chegaram à idade de começar a trabalhar. Queria que soubessem que existem pessoas mal intencionadas no mundo, que nem todo adulto merece confiança automática, que é importante falar com a família quando alguma coisa parece errada. Mãe, minha filha me perguntou uma vez: a senhora não se arrepende de ter ido trabalhar na fazenda? Pensei muito antes de responder. Por um lado, foi uma experiência terrível, que me causou sofrimento e me deixou marcas que duraram anos. Por outro lado, foi uma experiência que me ensinou muito sobre mim mesma, sobre minha força, sobre a importância da família. Não me arrependo, respondi finalmente. Foi difícil, foi doloroso, mas me ensinou coisas importantes. Me ensinou a valorizar as pessoas certas na minha vida. Me ensinou que posso ser mais forte do que imagino quando preciso. Me ensinou que vale a pena lutar pela dignidade. Hoje, tantos anos depois, quando vejo meninas jovens começando a trabalhar, sempre sinto vontade de falar com elas, de dar alguns conselhos sobre como se proteger, como identificar situações perigosas. Nem sempre é possível, nem sempre elas querem ouvir, mas quando posso, tento ajudar, porque acredito que minha experiência não pode ter sido em vão. Se servir para alertar uma menina, para ajudar uma família a proteger sua filha, para encorajar alguém a denunciar uma situação de abuso, então todo o sofrimento pelo qual passei terá tido algum propósito.
O mundo ainda está cheio de homens como seu Aristides, homens que usam posição de poder para se aproveitar de pessoas vulneráveis. Mas também está cheio de pessoas como Dona Judite, como meu pai, como seu Vicente e seu Joaquim. Pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. É nisso que escolho focar quando penso naquela época da minha vida. Não no mal que quase me aconteceu, mas no bem que me salvou. Não na fraqueza que quase me venceu, mas na força que encontrei quando mais precisei. Não no medo que senti, mas na coragem que descobri ter. E vocês, meus queridos, que estão me ouvindo até aqui, espero que entendam uma coisa. Se vocês ou alguém que conhecem está passando por uma situação parecida, não fiquem em silêncio. Procurem ajuda, contem para pessoas de confiança, denunciem. Porque ninguém tem o direito de abusar de ninguém, não importa quanto poder ou dinheiro tenham. E se conhecem alguma Dona Judite na vida de vocês, alguma pessoa que percebe quando algo está errado e tem coragem de agir, valorizem essa pessoa. Porque às vezes são essas pessoas corajosas, que arriscam suas próprias vidas para proteger outras, que fazem a diferença entre uma tragédia e um final feliz. A minha história poderia ter terminado de forma muito diferente se não fosse pela coragem de pessoas boas que se recusaram a ficar em silêncio. E por isso, todos os dias da minha vida, sou grata por ter descoberto que mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe alguma luz disposta a brilhar por nós. Se gostaram da minha história, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão.